Sabe, tem uma história na Bíblia que sempre mexe comigo quando leio. É sobre o rei Davi, aquele mesmo que derrotou Golias. Você já deve ter ouvido falar das suas grandes vitórias, dos salmos que escreveu. Mas a história da sua família, essa parte é dolorosa de contar. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas em sua casa, em sua família, ali ele enfrentou dores que nenhuma coroa podia curar. Deixa eu contar para você como tudo aconteceu. O palácio de Jerusalém era majestoso, mas dentro daquelas paredes de pedra, algo estava muito errado. Você já percebeu como às vezes as famílias mais perfeitas por fora escondem feridas profundas? Davi tinha muitos filhos de diferentes esposas. Isso era comum para reis naquela época. Entre eles estavam Amnon, seu primogênito, Absalão, um jovem de beleza extraordinária, e Tamar, irmã de Absalão, uma moça de rara beleza e coração puro. Parecia uma família abençoada, mas o que ninguém sabia é que no coração de Amnon crescia um sentimento proibido. Amnon começou a definhar, a perder peso, a ficar pálido. Seu primo Jonadab perguntou o que estava acontecendo e ele confessou. Estava obsessivamente apaixonado por sua meia-irmã Tamar. Não era amor, era desejo, possessão. Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão, confessou ele. Você consegue imaginar o veneno desse tipo de confissão? Em vez de aconselhar seu primo a buscar ajuda, Jonadab fez algo terrível. Sugeriu um plano. Finja-se doente, disse ele, e quando seu pai vier visitá-lo, peça que Tamar venha preparar comida para você. O plano foi posto em prática. Amnon deitou-se fingindo estar doente. Quando o rei Davi veio vê-lo, Amnon pediu: por favor, deixe minha irmã Tamar vir e preparar alguns bolos para que eu coma de sua mão. Davi, sem suspeitar de nada, concordou. Você já se perguntou quantas vezes tomamos decisões inocentes que abrem portas para tragédias? Davi não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E assim a jovem Tamar, obediente ao pai e preocupada com o irmão doente, foi até os aposentos de Amnon para preparar-lhe comida. Tamar chegou aos aposentos de Amnon com ingredientes para fazer bolos. Ela amassou a massa, preparou os bolos e os assou diante dele, tudo com o cuidado de uma irmã dedicada. Mas quando ofereceu a comida, Amnon recusou. Mandem todos saírem daqui, ordenou ele aos servos. Imagine o coração de Tamar, sozinha no quarto com um irmão que subitamente mudou de comportamento. Aquele momento em que você sente que algo está muito errado, mas ainda não sabe o que. Foi o que Tamar sentiu quando todos se retiraram e ela ficou sozinha com Amnon. Traga a comida aqui no quarto e alimente-me com suas próprias mãos, disse Amnon. Tamar, ainda inocente, aproximou-se da cama. Foi quando ele a agarrou. Venha para a cama comigo, minha irmã, disse com voz alterada. O terror deve ter congelado o sangue nas veias de Tamar. Não, meu irmão. Ela implorou. Não me desonre, seria uma loucura. Ela tentou raciocinar com ele. Para onde eu levaria a minha vergonha? E você seria considerado um insensato em Israel. Fale com o rei, ele não me negará a você. Mas Amnon não ouviu. Dominado pela obsessão, era mais forte que ela e a violentou. Você sabe o que é ver o olhar de alguém que você confiava se transformar em algo irreconhecível? Tamar viveu isso. Suas súplicas, seus argumentos, sua resistência, nada impediu Amnon. E então, algo ainda mais cruel aconteceu. Após satisfazer seu desejo, o amor que Amnon dizia sentir transformou-se em ódio. A Bíblia diz que ele a odiou com ódio muito maior do que o amor com que a tinha amado. A obsessão se revelou pelo que realmente era, não amor, mas egoísmo na sua forma mais destrutiva. Levante-se e saia daqui, gritou Amnon. Imagina a dor daquela jovem, violentada e agora expulsa como se ela fosse culpada. Não. Mandar-me embora seria uma maldade ainda maior do que o que você já me fez, implorou Tamar. Mas ele chamou seu servo. Ponha esta mulher para fora e tranque a porta. O servo expulsou e trancou a porta. Tamar, destruída, rasgou sua túnica de princesa, cobriu-se de cinzas
e saiu gritando. Seu corpo sobreviveu, mas algo em seu espírito foi destroçado naquele dia. Absalão encontrou sua irmã chorando desconsolada. Meu irmão Amnon esteve com você? Perguntou ele, percebendo logo o que havia acontecido. Fique calada, minha irmã. Não leve isso a sério demais. Palavras que parecem consolo, mas na verdade pedem silêncio diante do horror. E assim Tamar passou a viver na casa de Absalão, desolada. Essa é a palavra que a Bíblia usa. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que continua respirando, mas cuja luz interior foi apagada por um trauma. Assim vivia Tamar, enquanto um plano de vingança crescia no coração de seu irmão. O rei Davi soube de tudo e ficou furioso. A Bíblia não registra que ele tenha confrontado Amnon ou consolado Tamar. Você já viu uma família onde os problemas são varridos para debaixo do tapete? Onde o silêncio parece mais confortável que a justiça. Assim foi na família de Davi. Talvez por ser seu primogênito, talvez por não querer admitir que tal crime pudesse ocorrer em sua própria casa, Davi não agiu. E quando não se faz justiça, alguém acaba tomando a justiça nas próprias mãos. Absalão esperou 2 anos completos de silêncio calculado, enquanto o ódio crescia em seu coração como uma raiz amarga. Durante 2 anos ele não dirigiu uma palavra sequer a Amnon. Você já sentiu um ressentimento crescer dentro de você? Então imagina o que 2 anos de silêncio podem fazer. Absalão planejou cada detalhe da sua vingança. Finalmente organizou uma festa para a tosquia das ovelhas e convidou todos os filhos do rei, incluindo Amnon. Por que Amnon deveria ir conosco? Questionou Davi, talvez sentindo que algo não estava certo. Absalão insistiu tanto que o rei finalmente permitiu que Amnon e todos os outros filhos do rei fossem à festa. Durante o banquete, quando Amnon já estava alegre com o vinho, Absalão deu a ordem. Quando Amnon estiver embriagado e eu disser, firam Amnon, então o matem. Não sou eu que estou ordenando, sejam fortes e valentes. E assim aconteceu. Os servos de Absalão mataram Amnon, vingando a honra de Tamar, mas manchando suas próprias mãos com o sangue do irmão. Pânico tomou conta da festa. Os outros filhos de Davi montaram em suas mulas e fugiram. Enquanto isso, uma notícia distorcida chegou ao rei. Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles escapou. Davi rasgou suas vestes e jogou-se por terra, devastado. Você já recebeu uma notícia tão terrível que suas pernas não conseguiam mais sustentá-lo? Foi assim com Davi. O peso da culpa deve ter sido esmagador. Primeiro, a violência contra Tamar, agora isto. Jonadab esclareceu. Não mataram todos os filhos do rei, apenas Amnon está morto. Isso estava nos planos de Absalão desde o dia em que Amnon violentou sua irmã Tamar. Absalão fugiu para Gesur, onde viveu por 3 anos no exílio, na casa de seu avô materno. Enquanto isso, o coração de Davi se acalmou em relação a Amnon. A Bíblia diz que ele se consolou da morte de Amnon. Mais tarde, por intervenção de Joabe, general de Davi, Absalão foi permitido voltar a Jerusalém. Mas por 2 anos, Davi recusou-se a vê-lo face a face. Você consegue sentir a dor desse afastamento? Um pai que não consegue olhar nos olhos do próprio filho? Finalmente, eles se reconciliaram com um abraço, mas as feridas estavam longe de serem curadas. O tempo passou, mas o coração de Absalão não havia mudado. A amargura se transformou em ambição. Ele começou a sonhar com o trono. Todas as manhãs, postava-se junto à porta da cidade e interceptava as pessoas que vinham procurar a justiça do rei. De que cidade você vem? Perguntava com simpatia. E então dizia, suas reivindicações são justas, mas infelizmente o rei não designou ninguém para ouvi-lo. Ah, se eu fosse nomeado juiz nesta terra, todo aquele que tivesse uma causa viria a mim, e eu faria justiça. Assim, dia após dia, ele roubava o coração dos homens de Israel. Depois de 4 anos dessa manipulação, Absalão estava pronto. Pediu permissão ao pai para ir a Hebrom, supostamente para cumprir um voto. Na verdade, enviou mensageiros por todas as tribos de Israel com instruções. Assim que ouvirem o som da trombeta, proclamem: Absalão é rei em Hebrom. A conspiração ganhou força
As pessoas vinham em número cada vez maior para o lado de Absalão. Entre eles estava até Aitofel, o conselheiro de confiança de Davi. Você já sentiu como uma mentira pode crescer, até se tornar quase impossível de parar? Um mensageiro chegou correndo a Davi. O coração dos homens de Israel está com Absalão. De repente o rei percebeu o perigo. Vamos fugir. Disse aos seus oficiais, se não partirmos imediatamente, nenhum de nós escapará de Absalão. Ele virá rapidamente e trará desgraça sobre nós, ferindo a cidade ao fio da espada. E assim, Davi, o poderoso rei que havia conquistado Jerusalém, agora fugia de sua própria cidade, subindo o Monte das Oliveiras, chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos os que o acompanhavam também choravam. Que cena comovente, um rei em fuga, de pés descalços, traído pelo próprio filho. Enquanto fugia, Davi rezava. Quando soube que seu antigo conselheiro, Aitofel, estava com Absalão, ele orou. Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Não pediu a morte do filho rebelde, mas que os planos contra ele não prosperassem. No meio de sua dor mais profunda, Davi ainda confiava em Deus. Você já se viu em uma situação onde tudo o que podia fazer era orar? Davi estava exatamente ali, sem reino, sem cidade, traído pelo filho amado, mas ainda assim conversando com Deus. A guerra civil era inevitável. O exército de Davi, comandado por Joabe, enfrentaria as forças de Absalão. Antes da batalha, Davi deu uma ordem clara aos seus comandantes. Tratem com brandura o jovem Absalão por amor a mim. Você consegue sentir o coração de pai nessas palavras? Mesmo traído, mesmo perseguido, Davi ainda amava seu filho rebelde. A batalha ocorreu na floresta de Efraim e o exército de Absalão foi derrotado. 20.000 homens morreram naquele dia. E a Bíblia diz que a floresta devorou mais gente que a espada. Muitos morreram perdidos ou feridos entre as árvores densas. Montado em sua mula, Absalão fugia pelo campo de batalha. De repente, seus cabelos, aqueles longos e belos cabelos de que tanto se orgulhava, ficaram presos nos galhos de um grande carvalho. A mula continuou correndo e Absalão ficou pendurado entre o céu e a terra, incapaz de se libertar. Um soldado o viu e correu para contar a Joabe. Acabo de ver Absalão pendurado num carvalho. Joabe respondeu, por que não o matou? Eu teria lhe dado 10 peças de prata e um cinturão. O homem disse, nem por 1000 peças de prata eu levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos quando o rei ordenou, protejam o jovem Absalão. Joabe não hesitou. Pegou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão, ainda vivo, pendurado no carvalho. Depois 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Aquele que desejou se elevar acima do pai agora pendia entre céu e terra, não pertencendo a nenhum dos dois. Jogaram seu corpo numa grande cova na floresta e amontoaram sobre ele um grande monte de pedras. Que fim trágico para alguém tão belo, tão cheio de possibilidades. A Bíblia nos conta que Absalão havia erguido um monumento para si mesmo, dizendo, não tenho filho para perpetuar meu nome. No final, não foi seu monumento que marcou sua memória, mas uma pilha de pedras numa floresta. O filho do rei está bem? Foi a primeira pergunta de Davi quando soube da vitória. E quando o mensageiro custou a responder, ele já sabia. Ao ouvir da morte de Absalão, o rei estremeceu. Subiu ao quarto sobre a porta da cidade e chorou. Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, você já chorou por alguém até sentir que não havia mais lágrimas? Davi estava inconsolável. Não era a morte de um rebelde que ele lamentava, mas a de seu filho amado, por quem teria dado a própria vida. Sabe o que mais me toca nessa história? É que Davi, esse homem segundo o coração de Deus, experimentou as consequências de seus próprios erros dentro de sua família. Anos antes, ele havia cometido adultério com Batseba e mandado matar Urias, seu marido. O profeta Natã havia dito, a espada nunca se afastará de sua casa. A violência que Davi trouxe para a família de Urias voltou multiplicada para sua própria casa. É como aquele versículo que diz, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá.
Mas essa não é uma história apenas sobre tragédia e consequências. É também sobre a misericórdia infinita de Deus. Apesar de todos os erros de Davi, Deus não o abandonou. De sua linhagem veio o Messias Jesus Cristo. Da união com Batseba, nasceu Salomão, o filho que construiria o templo. É como se Deus dissesse, mesmo em meio aos seus maiores fracassos, ainda posso trazer redenção. Isso me dá esperança para a minha própria vida, sabe? Quando olho para meus erros, minhas falhas como pessoa, como pai ou mãe, lembro que o Deus de Davi também é meu Deus e ele ainda pode restaurar o que parece irremediavelmente quebrado. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários qual parte dessa história mais mexeu com você. Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.